Então tá. Deu, carregou. Olha, até que tá dando certo hoje. Coisa boa. Para não dar problema técnico é uma boa coisa. Então a ideia hoje é mostrar para vocês como é que a gente encontra esse tal de gap teórico. Tá? A gente não vai conseguir fazer assim, isso com todo o detalhamento do mundo, entende? Mas é assim, é um começo para você saber de onde partir. Porque isso é uma falha muito comum quando a gente não tem experiência em pesquisa, tá? Pesquisa acadêmica, tá? Fique bem claro isso. Porque pesquisa dentro de empresas e pesquisa de tecnologia e de outras coisas, o processo é diferente. A pesquisa acadêmica em si, ela tem uma série de detalhezinhos e coisas que, para muita gente, pode parecer não fazer sentido, mas é a forma como a academia trata. Então, uma das primeiras coisas que a gente indica, quando tu quer fazer um projeto qualquer, é encontrar um gap teórico. Tá? O que é um gap, gente? Se vocês quiserem, podem só comentar, responder alguma pergunta ou outra que eu faço. Se alguém se aventurar. Já ouviram falar esse termo, em aula ou em algum momento? Acho que não. Acho que não. Então, assim, o gap é uma coisa que falta. Tá? Uma espécie de... uma coisa que pode estar atrasada, né? Se chama também de lacuna teórica, né? O que é? Alguma coisa que falta, né? Então, assim, nós vamos tratar de 7 tópicos, Você tá? considerar como espaço também, né? O espaço, lacuna, É a mesma coisa. Isso. dá mais ou menos da mesma, né? Então, assim, nós vamos primeiro falar rapidamente sobre o que é o tema geral, depois como é que se especifica um tema de pesquisa, como é que se... o que é essa tal de literatura indicada, o que pode e o que não pode. Eu já vou falar para vocês só o que pode. O resto que não está no pode, não pode. Né? Depois a revisão teórica em si, de como é que tu vai começar a pesquisar literatura. Brevemente, como é que se procuram artigos. E aí sim, achando o gap. Onde é que está esse gap? Eu trouxe alguns artigos aqui para mostrar para vocês onde é que ele está. Porque no artigo científico tem uma determinada parte lá que tem isso. Ao final vocês vão entender melhor como é que isso funciona. Primeira coisa, gente, o que é o tal do tema? Eu tive uma dificuldade com isso no começo, porque assim, o tema, se eu pegar só pela palavra, o tema é um assunto, o assunto que tu vai pesquisar. Tá? E aí, por exemplo, na minha tese, por exemplo, tinha que fazer, a PUC obrigava lá a gente fazer a tal da delimitação do tema. Então, tu tinha um tema e depois tinha delimitação de tema. Eu nunca entendi para que isso serve. Só que, às vezes, eles pedem o que pode ser um tema de pesquisa. Tá? Vocês acham que a maioria é administração? Tem alguém de outra área? Não, então, né? Acho que só o Gabriel, né? Só o Gabriel. Bom, daí tu vai... Bom, mas, enfim, a administração está no marketing, né? Eu vim do E a marketing. Júlia Contábeis. A Júlia Mas contábil. mas faz parte do administrativo, né, também, contábeis tem a ver com empresas, então tem alinhamento também. Então não fica muito longe. Então, assim, digamos um assunto geral. Sei lá, contabilidade gerencial. Tá? Eu não conheço contabilidade, tá? Eu estou chutando aqui. Então, não me julguem. Né? Só peguei o exemplo primeiro que me veio na cabeça. Tá? A contabilidade gerencial é um assunto, ok. Ele pode ser um tema de pesquisa? Pode. Agora, dentro do universo da pesquisa, só um tema geral, ele não te dá um projeto. Ele é só o princípio. Né? Então, ele é, digamos assim, o grande assunto que a gente vai tratar na pesquisa, se partindo do princípio que mesmo tu tendo experiência profissional,
tu é um pesquisador iniciante. Então, quando a gente está tratando de tema, não tente, no primeiro momento, tá? Façam esse exercício de tentar pensar como se tu não soubesse nada sobre aquilo, né? Porque, assim, isso que eu coloquei ali em amarelo, gente, é uma provocação, mas, assim, o mundo da pesquisa, ele é um universo paralelo, onde a comunidade científica vive. Porque vocês vão perceber ao longo do mestrado que entre o mestrado e o trabalho fora da universidade, as coisas são muito diferentes. Tem todo um jeito próprio. Então, assim, ó, uma coisa que eu digo para vocês é um conselho, tá? Não superestima as suas habilidades profissionais. Esteja pronto para aprender, especialmente como é que esse negócio funciona. Porque se estiver mais aberto a ouvir mais, né, tu vai aprender mais e o teu caminho vai ser um caminho mais fácil, né? E falando um pouco sobre delimitação do tema, né, que o Rafael comentou, um exemplo, assim, que eu gostaria que vocês pensassem é como eu vou delimitar o que eu quero pesquisar. Digamos, um tema mais genérico, né? Saúde é um tema que eu quero pesquisar, e aí eu vou descendo. Bom, saúde é muito genérico. Pode ser saúde mental, pode ser física, enfim, vários aspectos. E aí eu vou delimitando o que é saúde, depois eu vou jogando para que tipo, se é psicológica, e aí eu chego até, sei lá, é uma saúde, é a questão articular do organismo, e daí eu venho lá para o joelho. Então, o joelho vai ser o meu tema dentro da saúde, é algo mais específico, e eu vou do macro até o micro, para entender melhor aonde que está o meu contexto, né? Então, eu delimito de um geral até um específico, onde eu realmente vou tocar na minha pesquisa. Assim, só para ilustrar. Bom, então, assim, ó, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está, especialmente quando a gente está começando a pesquisa, tu tem que aprender uma série de adquirir uma série de habilidades para conseguir lidar com isso numa boa. Como, por exemplo, pô, eu fiz a conta já, eu brincando, eu tenho quase 20 anos de academia. Desde o momento que eu decidi até hoje, já passou. Já tem 21 anos. Nesse tempo todo, claro, a Paula, eu, o professor Cirilo, a gente foi aprendendo uma série de coisas, também batendo cabeça, né? E aí hoje a gente está aqui, por exemplo, para tentar mostrar para vocês algumas coisinhas para tu não escorregar como a gente escorregou no começo. Uma das coisas que eu vou dizer para vocês que estão começando, ou quem está... Bom, quem já está com parte da dissertação escrita, esqueci o nome dela agora, mas enfim. Quando tu está no começo, busca subsídio no currículo do professor que está te orientando. Por quê? Porque tu vai precisar sobremaneira do orientador ou orientadora. Eles são as pessoas que vão te conduzir dentro do processo e que vão te defender quando tu tiver razão. Okay? Então, assim, tratem bem seus orientadores. E uma coisa, assim, o melhor é tu pegar e fazer a tua dissertação, a tua tese, a partir de algum tema que o teu orientador domine e já trabalhe. Isso facilita muito o caminho, porque aí o teu orientador vai conseguir te dar alguns atalhos para tu ir, por exemplo, na bibliografia certa, usar certos autores que são clássicos da área, que isso é uma coisa que, quer queira, quer não, pesa. Tá? Só pode dizer, não pesa. Sempre pesa. Tá? Ele pulou. Não, ele pulou. Ai, o que ele fez aqui? Bom, então, assim, para especificar o tema, tá? É como a Paula falou ali, tá? Vamos ver como é que um tema ele sai de alguma coisa inviável para um projeto de pesquisa que pode ser executado, tá? Algo muito amplo, né? Peguei, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que todos nós convivemos com ela, em maior ou menor grau, né? Então, por exemplo, a ansiedade na sociedade moderna. É um tema? Sim, é um tema, mas é amplo demais. Como é que tu vai entender a ansiedade em toda a sociedade moderna? 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem como, não dá para pesquisar, sabe? Porque como a gente trabalha com
as pessoas são a nossa fonte de informação, a gente tem que acabar diminuindo o tamanho do grupo que a gente vai querer entender. Essa é uma das formas. Então, por exemplo, o que foi feito aqui? Melhorou um pouco. Ansiedade em estudantes universitários. Bom, já é melhor que toda a sociedade, mas ainda é muito grande. Imagina quantos estudantes universitários tem no mundo. Só na China, gente, já é um pesadelo. Né? Aí, por exemplo, isso aqui já dá para pesquisar. O impacto das redes sociais na ansiedade de estudantes universitários. Bom, já é só estudantes de universidade e que usam redes sociais. É claro que deve ser a grande maioria, mas sempre tem aqueles rebeldes que não usam. Né? Já é pesquisável, mas ainda precisa ser um pouco mais específico. Né? Então, quando tu é específico, tu traz lá o teu tema para alguma coisa melhor delimitada, que é, por exemplo, a relação entre o uso noturno do TikTok e a ansiedade pré-sono em universitários de curso da saúde, por exemplo. Poderia ser de cursos de administração da Universidade de Santa Cruz do Sul. Né? Então, tu diminui o teu universo a uma coisa que tu consegue medir, que tu consegue acessar. Isso é muito importante. Eu acho que esse negócio me sabotou. Quando eu exportei isso aqui, uma coisa que ficou no lugar errado. Mas tudo bem, faz parte. Acontece. Acho que essa parte eu vou ter que cortar, não vai dar. Né? Mas tudo bem. E, por exemplo, eu fiz um exemplo seguinte. Tá? Eu fui dentro de uma base de dados, já vou explicar para vocês o que é isso, e procurei uma pesquisa. Tá? Como o tema era ansiedade, peguei uma pesquisa, uma revista de psicologia. Tá? E fiz o seguinte, coloquei o termo ansiedade e mandei pesquisar. Como eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, a gente pega e bota, digamos assim, só o tema geral. E aí depois você vai pegar e vai olhar os artigos que aparecem, cada uma dessas linhas aqui é um artigo. E tu pode pedir, por exemplo, o PDF. Tem, por exemplo, PDF em português. Isso aqui é um print, tá, gente? Então não dá para clicar aqui que não vai dar resultado nenhum. Né? Então a gente vai olhando essas listas para ver se dentro daquele assunto geral eu encontro algum tema que seja do meu interesse. Ainda mais porque quando tu está começando um projeto, tu tem que estar aberto a possibilidades. E para estar aberto a possibilidades, tu tem que considerar mais de um assunto, né, dentro do mesmo tema. O negócio é não ter, se tu tiver 2 temas, isso pode ser um problema. Mas se tu tiver 2 assuntos dentro do mesmo tema geral, tu quer pesquisar ansiedade, mas tu não sabe exatamente o quê. Então aí tu vai refinar aqui, daqui a pouco tu vai achar isso aqui, por exemplo, educação inclusiva na perspectiva da interseccionalidade, trilhando um caminho anticapacitista. Tá? Isso aqui, por exemplo, me diz respeito, que eu, como sou cadeirante, por vezes sofro com o chamado capacitismo, né? Que é quando as pessoas consideram que a gente é inferior ou tem menos condições de raciocínio, de fazer certas coisas, enfim, claro, eu não consigo subir escada, né? Mas, por exemplo, eu sei escrever um artigo científico, muita gente não sabe, né? Então, assim, isso aqui é um assunto até que foi por puro acaso que eu vi, mas eu acabei baixando o artigo, né? Eu quero mostrar ele para vocês aqui. Aqui. Então, olha só. Aí, quando a gente acha um artigo, a gente baixa o PDF e vai dar uma lida no resumo. Tá? E aqui tu vai decidir se o artigo te serve ou não.
Com o tempo e com a prática, tu já vai mais ou menos sacando se o artigo te serve aqui no título. Tá? E, por exemplo, tu vai trabalhar com ansiedade, mas tu não vai trabalhar com educação inclusiva, por exemplo. Então já é uma coisa que não te serve, passa para o próximo. Agora, por exemplo, educação inclusiva já me interessou. O que isso tem a ver com a ansiedade? E aí tu vai ter que descobrir aqui, para fazer a leitura desse trecho aqui. Aí vai ver se o assunto ou que os autores descobriram se te interessa, porque um bom resumo, ele sempre tem a conclusão do estudo. Ó. Que está aqui, ó. Até vou marcar ela, porque isso aqui depois eu vou mandar para vocês, tá? E fica como dica, como uma maneira de vocês olharem de novo aqui, porque uma coisa que é certo, gente, artigo científico, tudo tem mais ou menos o mesmo formato. Todos eles têm título, têm resumo, estão dentro de alguma revista científica, depois tem introdução, a parte teórica, depois da parte teórica vem o método. Esse aqui eu não sei se não é revisão teórica. Esse aqui é revisão teórica. Revisão teórica não tem método, desculpe, eu não tinha olhado. E depois a conclusão, que é onde estão... A que conclusão os autores chegaram desse trabalho que fizeram. Bueno, vamos adiante. Bom, agora, gente, assim, ó, a gente mostrou mais ou menos depois, na parte de perguntas, a gente pode especificar melhor como é que isso funciona. Eu vou tentar online trazer alguma coisa para conseguir mostrar para vocês na hora, assim. Tá? Então, assim, literatura indicada. Eu sempre digo que, assim, tem dois tipos de literatura que vocês devem usar. Primeiro, artigo científico. Tá? Por uma razão muito simples. O conhecimento mais novo que existe sobre qualquer assunto dentro da ciência está nos artigos científicos. Porque um livro, por exemplo, às vezes leva 5, 10 anos para ser elaborado. O artigo científico é elaborado em 6 meses, né? Às vezes publicado em um ano e pouco. Então é o que tem de mais novo de conhecimento científico que está nos artigos. E aí tem outra coisa que isso vocês devem procurar ajuda para saber quais são os livros clássicos da tua área e autores que são citados repetidamente. Bom, tem uma forma de encontrar isso sem ter que pedir ajuda para ninguém. É só ler a parte teórica de outras teses ou dissertações do programa que tu está cursando mestrado ou doutorado, e lá tu vai encontrar. Porque o que tem em toda a tese, toda a dissertação, tem um resumo da literatura mais atual sobre o assunto que aquele autor tratou. Então, foi lá que eu aprendi, há 20 anos atrás, quais eram os autores clássicos de determinado tema lá que eu estava pesquisando na época. Eu literalmente baixava teses e lia a parte teórica das teses. E eu comecei a identificar, olha aqui, esse autor tal está aqui, ó. Na outra, tá também, peraí. Chegava na terceira, na quarta, e eu começava a descobrir sozinho quais eram os autores clássicos da área, que são repetitivamente citados. Porque isso é uma coisa assim, é até certo preciosismo, né, da academia, mas é uma coisa que, se tu não coloca, alguém reclama que tu não colocou. Então, é melhor colocar os autores clássicos, alguma citação, e depois fazer uma parte mais longa
com a literatura mais nova. A gente costuma usar um corte, sim, geral dos últimos 5 anos. Se tem realmente pouquíssima coisa ao alcance, às vezes os últimos 10. E é isso, né? Às vezes tem artigos clássicos lá de 20, 30, 50 anos atrás, que às vezes a gente consegue pela internet também, né? Que aí às vezes tem que citar, mas aí a fonte para tu achar isso, o melhor lugar são outros trabalhos do PPG que tu estás. Eu acho que é o melhor caminho, porque tu vê, por exemplo, inclusive, como aquele programa, como os professores e professoras daquele programa trabalham com literatura, porque todos esses trabalhos tiveram um orientador dali de dentro, então é só você ver o caminho das pedras que já está ali, só que às vezes a gente não percebe, né? Gente, aí vem a tal da... Oi, fala, Paula, desculpa. Eu coloquei para vocês no chat para vocês fazerem essa pesquisa no BDTD, né, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, para que vocês possam pesquisar dissertações e teses sobre o assunto que vocês estão querendo explorar a nível nacional. Então, vocês podem estar entrando nessa biblioteca justamente para identificar outras pesquisas que já foram defendidas a nível de Brasil, né? E também tem a base internacional, que vocês podem estar buscando outras teses e dissertações a nível internacional também, para ampliar esse momento de escolha, né, de exploração de tema, e o que já tem na literatura, o que já foi pesquisado sobre esse assunto, até para vocês, inclusive, verem como que foi feito, né, de que maneira que foi construída, e lá tem outros elementos, né, que a gente pode falar em outro momento, como instrumento de pesquisa, enfim. E aí mais alguns assuntos que a gente vai falando ainda ao longo da live de hoje. Então, assim, gente, de forma geral, quando tu começa um projeto de pesquisa, primeiro a gente tem que olhar o que se estudou sobre o tema, procurando artigos recentes, tá? Os artigos são as melhores fontes para construir esse tal de gap teórico, que vocês vão ver que é muito mais simples de encontrar do que parece, né? E, claro, quando tu consulta também as dissertações e teses, tu vê o que tem sido trabalhado nos programas, e tu pode, por exemplo, olhar, por exemplo, um programa de conceito 7 lá, a USP, por exemplo, tem vários no conceito 7, que são, teoricamente, os melhores do Brasil, tá? E aí tu pode consultar o que eles estão pesquisando lá, por exemplo, para ter uma ideia diferente, trazer alguma coisa diferente. Mas, assim, eu sempre acho que é melhor, para na hora de escolher o assunto, ver o que o programa tem trabalhado. Porque existem algumas diretrizes que são definidas entre o corpo docente, de explorar certos assuntos, por exemplo, e às vezes até mesmo em conjunto, para conseguir produzir publicações que tenham mais apelo para essas revistas científicas, porque a exigência das revistas científicas é extremamente alta. Só para vocês terem uma ideia, eu publiquei um artigo agora numa revista internacional, levei 5 anos de trabalho, entre vai e volta. Ah, não está bom assim, faz isso de novo, faz aquilo de novo, não sei o quê. Aí teve uma vez lá que a gente perdeu o prazo, uma casa nossa, aí tivemos que colocar ele de novo, levou 5 anos. Então, para tu ver o nível de exigência, não é fácil chegar lá. Então, às vezes, quando tu tem parceiros de pesquisa, quando tu tem pesquisas assim, digamos que tu trabalha com um determinado tema e tem vários trabalhos sobre aquele mesmo tema geral, desenvolvido pelos alunos, com o professor, isso ajuda a ter pesquisas mais consistentes e mais inovadoras para conseguir entrar nas melhores revistas científicas do mundo, né? Então, assim, gente, as revisões teóricas, a gente costuma fazer nas chamadas bases de dados, tá? Essas são bases de dados acadêmicas, tá? Se vocês quiserem pegar uma lista, eu até tirei uma pequena lista ali, mas eles não consideram uma grande parte
de base de dados que não apareceu naquela consulta. Elas são uma espécie de Google, onde cada uma delas tem centenas de revistas que estão indexadas ali, que tem milhares ou às vezes milhões de artigos científicos que podem ser consultados. E são coisas assim que nem sempre aparecem se tu procurar pelo Google. Às vezes é só dentro da base de dados mesmo. Sendo que, e essa é a parte ruim, que muitas bases de dados são pagas. Só que não é R$50 a assinatura. São assinaturas de $100 mil, $200 mil por ano, e assim vai. É caro. Normalmente, quem assina são as universidades, ou aqui no Brasil, há uns 15 anos atrás, a gente tinha acesso a 90% das bases de dados e tinha acesso liberado. O governo pagava lá um montão de dinheiro, não sei nem quanto, nunca consegui descobrir o valor, tentei descobrir, inclusive, para ter ideia do tamanho do investimento. Nunca consegui descobrir, só que aí depois, nos últimos governos, o pessoal cortou esse dinheiro, né, passou a não pagar mais. Então, a gente hoje consegue acessar algumas bases de dados que têm artigos gratuitos, que são artigos que qualquer pessoa pode baixar. Porque, assim, gente, a ciência custa. Se custa, alguém paga a conta. Para editorar um artigo numa revista científica, custa em torno de $3.500. Certo? Faz a conversão para real para vocês verem o tamanho do problema. Né? Para nós aqui do lado de baixo do Equador. Tá? O governo estava fazendo uma nova assinatura da Science Direct, pelo que eu fiquei sabendo, e mais algumas bases de dados. Mas tem uma base que é o Web of Science, depois eu posso ver se eu consigo mostrar ele para vocês, que, por exemplo, a Web of Science é paga e a gente não tem mais acesso. Tu não consegue nem ver os artigos que estão lá. A Scopus também, né, Rafael? Scopus também está fechada, a EBSCO, aí tem algumas que têm acesso, que têm artigos gratuitos, como, por exemplo, para a área da saúde, PubMed e essa Frontiers. A Frontiers é pequena, mas é boa, tem bons trabalhos e todos são de acesso gratuito. Quem paga essa conta da revisão é o autor. Os autores, depois que tem o artigo aprovado, têm que pagar o editorial e, digamos assim, a remuneração que a revista recebe. Porque não pensa que é pouco dinheiro, não, porque esses caras ganham bilhões por ano. É muita grana. Porque se você pensa em quantas áreas do conhecimento tem, 80, 100? Aí imagine com cada uma com 200 revistas. É o tamanho que isso dá. Aí, só para vocês terem uma ideia, um artigo científico, se for pagar, ele custa $35, na média. De 30 até 40, $45. Aí vocês imaginam o pesadelo que é para o pesquisador brasileiro poder acessar esses artigos. Sem verba governamental, não dá, não tem como. Só que existem alternativas. E são essas bases de dados, você procura só os artigos gratuitos. Tu vai deixar de fora uma boa parte da literatura? Vai. Só que isso é uma coisa que eu tenho orientado alunos de graduação, de mestrado e de doutorado, e quando a gente faz a revisão teórica, tá, o que se coloca como uma limitação da revisão teórica? O fato de a pesquisa ser autofinanciada. Ou seja, eu mesmo estou pagando meu estudo. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar esses artigos. Ponto. Aí não tem discussão. Ninguém vai te dizer, mas por que não olhou o artigo tal? Professores são pagos. Né? Eu não tenho como comprar isso. Né? R$250 cada um. Imagina, vai usar 40, 50 artigos numa dissertação. Né? Ou vai escrever um artigo com poucos, usando pouca teoria, tu vai usar aí 30 autores, pelo menos, 30 artigos.
Então é só tu fazer a conta para ver que não tem como pagar isso, né? Mas então, assim, acessando essas bases de dados, é que tu vai ter aquela listinha de artigos ali que eu tinha mostrado para vocês. E elas têm uma função, pessoal, de metabuscadores, essas bases, porque é como se vocês fossem pegar uma pilha de artigos ou de revistas, né? E imagina antigamente, quando não tinha essa possibilidade de bases digitais, o pesquisador tinha que ficar folhando tudo, olhando um por um, né? Até identificar o que fazia sentido para ele. Hoje vocês colocam palavras-chave, tem formas de pesquisar, inclusive para refinar cada vez mais a pesquisa e chegar em artigos, resultar em artigos que realmente fazem sentido para a pesquisa de vocês. Tá tudo ali nesse metabuscador, né? Essa base que vai incluir muitos artigos ali dentro, e dá para fazer até uma revisão sistemática, né? De eu enxergar todos eles e contar a história de como eu cheguei no meu tema, né? Foram tantos artigos, eu fui refinando, fazendo filtros e chegaram a, sei lá, de 500 artigos, eu vou citar 20 que fazem sentido, né? Aí esses eu vou baixar, eu vou ler e vou citar dentro da minha pesquisa. Aí, assim, os passos para procurar os artigos, eu digo assim, primeiro, escolher a base de dados, tá? Ou as bases também, né? Dá para usar mais de uma também. Sim, pode ser uma, duas, três, quantas tu tiver fôlego para pesquisar, porque isso aqui é uma coisa que dá bastante trabalho. Muito. Eu acho que dá mais trabalho fazer a busca dos artigos, e já vou dar uma dica aqui, ó. Se vocês forem usar IA, não confiem cegamente nela, tá? Porque às vezes as IA que buscam artigos, elas vão te trazer artigos que tu não consegue baixar, ou que às vezes não tem tanta relevância assim. Eu ainda sou do time de fazer à mão, porque eu já testei essas ferramentas, testei uma meia dúzia delas, e o resultado não é bom. Tá? Eu digo isso porque, assim, esse negócio ainda é muito novo, isso tem coisas assim, tem muita coisa que precisa ser aperfeiçoada. Né? Ela pode te quebrar um galho para quando tu está começando. Tu está fazendo o primeiro desenho do teu projeto? Então, uma IA dessas te ajuda. Tu bota lá uma pergunta de pesquisa, assim, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão se o Sol estiver alinhado com Marte e Júpiter? Tá? Sei lá, isso não é uma bobagem. Mas, enfim. E aí ela pega e vai te trazer alguns artigos que te dão algum subsídio para isso. Pode ser o quê? Teu primeiro passo. Mas na hora de construir o referencial teórico, a parte teórica da tua dissertação ou da tese, não confia nisso. Porque mesmo tu pagando, o negócio não é 100%. E outra que tem que ver, inclusive, se a universidade aceita isso. Porque agora está rolando no Congresso, isso vai ser um objeto numa próxima live, porque eu estava esperando agora passar na Comissão de Constituição e Justiça o texto inicial da regulamentação do uso acadêmico, tanto para ensino fundamental, médio e superior e pós-graduação, de ferramentas de inteligência artificial. Estás criando uma regulamentação no Brasil, o que pode e o que não pode. Então, isso é uma coisa que eu já digo para vocês, assim, perguntem no começo do curso. Vocês têm alguma orientação com relação a isso? O que pode e o que não pode? Porque lei ainda não tem. E tem algumas universidades que estão já dizendo que não pode nada, outras que pode isso, outras que pode aquilo. Não há um consenso sobre esse negócio ainda. Eu sei porque eu passei uma situação agora com um aluno que eu prestei serviço para ele, para ajudar ele a construir um trabalho, e eles diminuíram a nota dele por suposto uso de IA, sendo que eles não tinham política, não avisaram antes, não tinha nada. E eu sei que o rapaz escreveu na mão, porque outra coisa, vou dar um dado para vocês, assim, numa coisa que eu fiz, tá? Ninguém me disse, eu fiz.
Eu peguei um texto meu, né, um resumo da minha tese em português, que eu escrevi em 2015, tá? Tempo que não existia isso. Escrevi na mão, ninguém me ajudou. Só passou por uma revisora de português que deixou ele redondinho. Coloquei em 12 dessas IA que identificam o uso de IA. 11 erraram. 11 disseram que parte do meu texto ou todo o meu texto tinha sido escrito por IA. Uma acertou. Esses detectores, eles não são homologados. Tá? Ninguém sabe qual é o critério direito. Então, esclareçam isso, porque o uso ético da IA existe e pode ser feito. Nós vamos falar disso esse mês que vem ou no outro. Nós vamos conversar sobre isso. Eu estava esperando sair lá o texto final do que passou nessa comissão do Congresso, acho que foi, do Congresso. Ainda não foi para o Senado. Não foi nem a plenário ainda. Porque até o plenário muda tudo. Mas eu quero ler qual é esse texto inicial, e daí a gente vai poder dizer para vocês um pouco melhor o que está se desenhando. Porque, inclusive, as universidades têm que ficar de olho nisso, que a hora que isso for lei, elas também vão ter que seguir. Né? Tá? Mas, assim, desculpa, parêntese, mas era necessário falar disso. Tá? Então, assim, definir palavras-chave. Tá? As palavras-chave, gente, são, por exemplo, digamos que tu vai fazer lá, eu estava falando de ansiedade, tá? Eu quero saber a ansiedade se a ansiedade dos pais influencia na ansiedade dos filhos, por exemplo. Tá? Que é o que está dito nesse artigo aí que está circulado ali, tá? Então, que palavras eu usaria para tentar procurar coisas assim? Eu ia botar lá ansiedade dos pais, ansiedade dos filhos. Ia mandar procurar. Claro, tem umas formas de fazer isso, até posso mostrar ali rapidamente, que eu acho que isso vai dar para mostrar. E aí, tu procura os artigos, vai aparecer uma lista, né? Uma lista desse tipo aqui, ó. Tá? E aí tu vai olhando. Primeira coisa, o título, que já te dá uma ideia. Só que, na dúvida, lê o abstract. Tá? Porque, por exemplo, essa aqui é uma revista internacional que eu peguei ali. Ela teve uma orientando minha. Tá? E ele aqui ele tem um resumo bem detalhado, inclusive não é bem um resumo. Né? A primeira página que ele fala, tem aqui objetivo, método, resultados e conclusão. Então, por exemplo, tu pode ler isso aqui tudo, ó, e dizer, isso aqui interessa ou não para a minha pesquisa. Interessa? Baixa, guarda numa pastinha dentro do teu computador e vai fazendo isso com todos os artigos seguintes que foram interessando. Porque o que tem assim também, o que a IA não faz? A IA não é tu, a IA não é a tua cabeça pensando. Ela é um computador como qualquer outro. Ela não pensa, na realidade, a gente pensa. Né? Então, o jeito da gente lidar com isso, tu pode achar um artigo interessante e olhar, falando do mesmo teu assunto, e dizer, não, isso aqui não interessa. Como é que a gente lida com isso? Sabe? Não dá para atribuir para uma ferramenta fazer o papel que é nosso. Entende? E essa subjetividade faz parte do negócio. E aí que está a graça da brincadeira. Essa subjetividade. Sabe? Isso é muito legal. Porque é daí que tu coloca aquilo que é teu conhecimento, tua sensibilidade no teu trabalho. Se não o trabalho, é um trabalho mecânico. Tá? E isso ajuda muito. Escolhi algumas entrevistas do Miguel Nicoleles e vocês vão me entender. Com ele falando sobre IA. Né? Escutem ele é um tremendo neurocientista. Tá? Bom, então, assim, aparecem essas listas, né? E aí, como é que a gente acha o tal do gap, gente? Aqui está o pulo do gato. Né?
Para achar o gap teórico, a maioria dos artigos, olha, desculpe se agrudado, fala de limitações da pesquisa e sugestão de pesquisas futuras. Vocês têm, inclusive, 3 palavras-chave que vocês podem usar para pesquisar dentro do PDF. Limitações. Claro, os artigos foram em inglês, tem que ser limitations. Né? Sugestão de pesquisas futuras. Pode colocar sugestão, sugestões, futuras. Se for no inglês, bota future, porque às vezes traduzir isso aqui para o inglês não dá certo. Tá? Bota só uma palavra, future. Né? Recommendation, alguma coisa desse tipo. Né? Então, assim, nas limitações de cada trabalho, diz o que a pesquisa tem dificuldade de explicar. A sugestão de pesquisa futura, o trabalho vai aconselhar outros pesquisadores a pesquisar X ou Y. Gente, isso aqui é o gap. É uma parte bem pequenininha dentro do artigo. Tá? E vocês vão entender por quê quando eu mostrar ali um dos artigos. Eu acabei pegando um artigo da Remarque, que é a Revista Brasileira de Marketing. E aí, como eu vi, o pessoal é mais de administração. Eu acho que vão entender melhor aqui a questão do assunto. Tá? Desculpem, precisei tomar um gole, eu estou com a boca seca. Bom, o nome do artigo, Beleza Sustentável. Desvendando a motivação do consumo consciente de cosméticos verdes. Bom, claro, alguém que vai pesquisar sustentabilidade pode ter interesse em alguma coisa desse tipo. Né? Eu, por exemplo, eu pesquisei itens relacionados à beleza corporal na minha tese de doutorado, tá? Que foi uma coisa muito mais próxima da psicologia e consumo. Né? Que, aliás, eu amo psicologia. Né? Então, por exemplo, chegou aqui, esse título, mas isso aqui seria interessante de falar. Né? Vamos lá, então, vamos ver o que esse artigo trouxe. Daí tu vai ler objetivo, método. Tá, método aqui, tu vai precisar entender tudo aqui no método. De cara, não, né, gente? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que fazer. Vão ter estudos na disciplina de metodologia para vocês entenderem um pouco melhor isso, ainda mais quando a pesquisa é quantitativa, que geralmente é um pouco mais difícil para a maioria das pessoas. Eu vou dizer para vocês, hoje eu entendo de estatística razoavelmente, mas assim, eu levei uma surra no doutorado. Né? Eu tive que me dedicar um monte para conseguir aprender. E tem coisas que eu fui entender melhor ainda depois que eu terminei o doutorado. Quando eu comecei a escrever artigos junto com alguns colegas parceiros, artigos quantitativos. E aí que muitas fichas caíram. Então, isso aqui é uma coisa assim, tem que praticar. Tá? Mais uma coisa eu digo para vocês, não tenham medo do quantitativo, porque o quantitativo ele é mais fácil de fazer do que o qualitativo. O qualitativo dá muito mais trabalho e te consome muito mais tempo. Porque se tu não sabe direito de estatística, pode procurar alguém que sabe para ou te ensinar, ou te ajudar, ou conferir os teus dados, por exemplo. Tá? Isso é uma coisa muito comum. Mas o qualitativo também a gente faz uso de software para analisar, tá? A gente transforma o qualitativo até num quant e tem uma análise toda para ser feita em software também. Não confundir eles, não é? Ambos a gente usa software para fazer, quant ou quali. Que de qualquer forma, assim, o qualitativo, ele é uma coisa assim, tu tem que lidar com uma série de subjetividades. Quantitativo, não. Quantitativo, a partir do momento que as pessoas responderem um determinado questionário, tu vai lidar só com os dados do questionário. Né? E isso tem uma boa parte matemática, tá?
Mas isso é coisa assim, que se tu não sabe ao certo, pode abrir o jogo com o teu orientador, olha, eu preciso de ajuda, né, para fazer isso aqui. O que tu acha? Podemos fazer assim? Vamos fazer um questionário que é mais fácil de operacionalizar, né? O tempo de coleta acaba sendo menor. Eu tenho uma orientanda, eu estou co-orientando um trabalho de tese em psicologia, que ela fez a coleta de dados dela em 2 semanas. Né? E aí depois eu ajudei ela com os cálculos e ela apresentou lá, deu tudo certo. Né? Porque, claro, eu fui supervisionada por alguém que sabe, né? Que entende do negócio. Então, assim, isso é um expediente que tu pode até lançar, mas tem que ver se tem orientador topa, porque tem orientador que, numa boa, não se importa que se consulte ou tenha uma assessoria de uma pessoa de fora. Tá? Isso que é o legal da nossa parceria. O Rafa, ele é super quantitativo e eu gosto mais do qualitativo. Então, a gente se complementa, né? Porque na minha tese, por exemplo, eu usei os dois. Eu usei o quantitativo e o qualitativo para explicar o resultado quantitativo. E tem pesquisas que fazem qualitativo antes para depois partir para um quant. Então, dá para fazer as duas abordagens numa mesma pesquisa ou escolher uma ou outra para fazer. Ok. Bom, então, assim, é só para a gente terminar que o nosso tempo está... A gente pode ficar mais um pouco, não tem problema, para as perguntas de vocês, mas só para não estender demais, porque todo mundo deve ter compromisso. Então, assim, ó, por exemplo, aqui tem as contribuições da pesquisa. Tá? Então, são coisas assim, isso aqui te interessa? Interessa. Mas agora, como é que a gente acha o tal do gap? Porque a gente tem que ir lá nas limitações. Ó, isso aqui depois eu vou mandar para vocês, tá? Limitações de cada trabalho, sugestão de pesquisa futura. Tá? Isso a gente acha lá no final do artigo, gente. Porque o artigo, como eu tinha comentado antes, resumo, introdução. Agora, esse aqui tem método, tá? Esse aqui é um artigo de pesquisa, a gente chama de pesquisa empírica. Quando tu vai a campo coletar dados. Existem artigos que são chamados de teóricos, que são aqueles que leram outros artigos, livros, e escreveram alguma consideração a respeito daquilo. Mas isso aí algo para outra aula, para detalhar isso tudo. Contudo, eu discordo. Eu acho que eles têm que ter metodologia também, né? Por mais que sejam só teóricos, teria que ter. Mas vai do estilo de cada revista também, né? Que tem revista que pede. Mas aí a metodologia é 3 parágrafos. Não tem muito... Sim. Às vezes tu explica quando é revisão sistemática, aí sim. Né? Então, por exemplo, referencial teórico aqui. Ó. Aí a pessoa vai lá, consumo consciente, teoria da autodeterminação, que isso aqui foi uma escolha deles lá e tal. Aqui eles posicionaram esse estudo como uma contribuição para essa tal de teoria de autodeterminação. Né? Tá, eu não conheço isso aqui no detalhe, eu peguei isso aqui aleatoriamente. Eu não estudei esse artigo. Mas aí eles têm uma coisa que nos quantitativos se costuma ter sempre hipóteses, e nos qualitativos se chamam de pressupostos. Ou proposição. Ou proposição, mas isso é facultativo, isso aí se coloca se quiser. Né? Todos os qualitativos que eu fiz na vida, não foram poucos, uns 20, esses todos eu não tinha pressuposto, porque eu não estava nem aí porque a teoria estava dizendo. Eu estava buscando alguma coisa que estava em campo. Né? Depois que eu trouxe para dentro os dados, é que eu fui olhar a teoria. Isso são formas de fazer a pesquisa. Isso já ficam ideias para vocês irem pensando, porque mais a gente vai falar disso também. Tá? E claro que vocês vão ter isso dentro do curso também. Tá? Aí passa a parte teórica. Isso aqui eu não vou explicar, porque isso aqui é complicado. Né? O método, que é uma parte essencial do trabalho. Aqui tu diz literalmente como é que a pesquisa foi feita.
tá? Porque existem alguns pressupostos da ciência que, por exemplo, qualquer trabalho científico ele tem que ser possível que ele seja replicado por outras pessoas em outro momento, em outro lugar do mundo. Então, tem que documentar tudo o que foi feito para que outras pessoas possam fazer da mesma forma para ver se encontra o mesmo resultado ou um resultado diferente. Tá? Mas isso é uma coisa que, enfim, tem muito o que falar sobre isso. Os resultados eles reportam aqui, daí, claro, tem depois os chamados testes de hipóteses, né? Isso aqui tudo é um estudo quantitativo. Uma outra hora dá para explicar isso, se vocês quiserem. A gente faz um outro momento para dar umas dicas para vocês. Tá? E aí tu tem que ir literalmente lá no final do artigo. Tá? Existem duas seções onde pode ter esse tal de gap teórico. Na parte de discussão dos resultados, gente, é quando tu compara o que descobriu em campo com o que a literatura diz. É onde tu diz exatamente, ó, a literatura disse A, eu encontrei A. A literatura disse B, eu encontrei D. Ou seja, semelhanças e diferenças. Para mostrar, olha, o meu trabalho avançou aqui porque ele encontrou D, que era diferente do que a literatura dizia, que era B. Né? Então, sempre é bom ler essa seção aqui, e aí vocês têm uma ideia do que esses autores acharam. Tá? E aqui, nas conclusões, gente, ou considerações finais, ou na discussão de resultados, tá? E nesses dois lugares aqui, que vocês vão encontrar o que aqui está até separado. Ó. Limitações do estudo e sugestão de pesquisa futura. Aqui já tem um negócio que é, digamos assim, mamão com açúcar. Tá? Uma das coisas aqui que já daria um outro estudo. Tá? Recomenda-se superar a limitação geográfica do estudo atual, replicando a pesquisa em diferentes mercados consumidores. Então, por exemplo, eles fizeram, sei lá, no Pará. Aí tu vai fazer aqui no Rio Grande do Sul. Já é... tu vai replicar a mesma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul. Pode? Pode. Né? Aí depois eles dizem uma coisa aqui que é estatiqueza, que eu não vou traduzir isso, tá? Porque... não, mas... bom, dá para traduzir isso de uma forma simples. Aqui ele pediu para testar se existem diferenças nos resultados com relação ao gênero, renda e idade. Tá? Replica o estudo e vê se, por exemplo, entre homens e mulheres tem diferença. Se tem diferença entre renda, quem ganha mais, quem ganha menos. Se mais idade, menos idade se diferencia. Porque eles estão trabalhando com sustentabilidade aqui, né? Então, por exemplo, a gente já sabe que a geração mais nova já é mais sustentável do que nós mais antigos e do que a geração ainda mais antiga do que nós. Porque a gurizada já de 20 anos para cá, por aí, elas já recebem na escola lições de sustentabilidade. Então, isso já modifica a forma como eles veem isso. Né? Isso aqui é uma das ideias. Ó, para pesquisas futuras, sugere-se investigar o comportamento de consumidores veganos e vegetarianos em relação ao uso de cosméticos verdes, ao consumo de cosméticos verdes, comparando sua motivação com a de consumidores onívoros ou flexitarianos. Nunca tinha ouvido falar em flexitarianos. Tá? Isso, para mim, foi uma novidade. Deu para entender o que é, mas que palavra é esquisita. Né? E outras coisas. Então, assim, cadê o gap teórico de vocês? Está aqui, gente. E é isso aqui que vocês têm que pegar, dizer assim, eu vou replicar a pesquisa aqui no meu estado. Bom, segundo os autores, deixa eu ver quais são os nomes deles ali. Aqui não tem, acho que só lá em cima. Acho que está só lá em cima mesmo. É que às vezes tem na página. Segundo Silva, Almeida e Gabriel, 2026, acho que é de agora. 25. Não, ele foi aceito, ele foi publicado
26. Aqui, Acho que lá embaixo, Rafael. 24/4. Eles anotaram o ano. Acho que no rodapé deve estar. 2025 ali, ó. Dezembro de 20. 2025. Isso, é do ano passado. Uhum, isso. Então, vai colocar ali a referência deles aqui, ó. Referência, gente, são essas informações aqui que tu tem que colocar ao final do trabalho, para cada trabalho que tu utilizar. Tá? Isso também vai ser coisa que a gente vai tratar mais adiante em outra live. Explicar um pouco de como é que isso funciona. Para vocês que vão começar a aula em seguida, eles devem falar disso em seguida. Tá? Mas ficando dúvidas, você pode até dar um toque para a gente, que daí a gente diz quando é que a gente vai tratar desse assunto, tá? Se vocês tiverem interesse. Tá? Então, assim, eu gostaria, inclusive, das contribuições de vocês a partir de agora. Eu vou encerrar aqui a apresentação. E aí, quero ouvir vocês, se dormiram, se não dormiram, se foi muito chato.